Olá, professora Thaís. Aqui é o Fabrício, aluno do segundo ano de Letras Espanhol. E nessa minha tentativa de apresentação, né, eu estarei lendo aqui as 5 perguntas e respondendo elas verbalmente, né? Vamos lá. Primeiro, é, quais autores são citados durante a live que são referência no estudo sobre os intelectuais? Bom, primeiro que foram vários, né? Até mais ou menos metade da live ele ainda está citando, mas a maioria são no começo, né? Dreyfus, Emile Zola, Jean-Paul Sartre, Edgar Morin, não lembro a pronúncia certinho, Antônio Cândido, inclusive Antônio Cândido, se não me engano, ele é brasileiro, Man Ray, Bourdieu, Gramsci, que é o que estamos estudando, Noberto Bobbio. Não sei muito bem a pronúncia, né? Mas o que eu vejo sobre esses autores durante a explicação, né, é que eles não só, além de eles serem intelectuais, agirem politicamente, eles falam sobre intelectuais, ou seja, eles são intelectuais que falam sobre intelectuais. Ah, eita, peraí que deu um buguinho aqui. Ai. Segunda pergunta. Comente sobre a definição de intelectual expert. Bom, o que eu entendi é que expert é alguém que tem um conhecimento mais técnico, conhecimento bem específico naquela área, é a pessoa que domina aquilo. Isso não quer dizer que ele venha a ser o intelectual, porque o intelectual, sim, ele domina o que ele fala, né? Porque o intelectual, ele além de produzir o conhecimento, né, já que ele trabalha nesse mundo das ideias, ele tem uma responsabilidade social ah, ali, na sociedade ali que ele está vivendo. Fica um pouquinho redundante, mas deixa eu tentar me expressar melhor. O intelectual, ele é um expert, mas o expert ele não é necessariamente um intelectual, porque o intelectual ele tem essa função social, né? O que ele fala transforma de certa maneira a sociedade, seja suas ideias grandiosas, trazendo benefício ou até mesmo malefício para a sociedade, enfim. A diferença dos dois é praticamente que o intelectual ele tem essa responsabilidade no seu agir social. Enquanto o expert não, o expert é apenas aquela pessoa que domina ah, aquele determinado conhecimento. Como pode ser, por exemplo, um trabalhador, vamos imaginar alguém na área de informática, ou enfim, não sei, alguém da medicina, e aquela pessoa domina aquele conhecimento, tipo, mas isso não quer dizer que ela venha a ser o intelectual. Ela seria intelectual se ela tivesse essa responsabilidade de repassar esse conhecimento trabalhando o tempo inteiro, o tempo todo, no mundo das ideias. Eu tô apertando o botãozinho errado aqui, aí para descer o trem tá subindo, tá? Só um minutinho, vamos nessa. 3. Quais são os dois tipos de intelectuais identificados no Brasil? Comente sobre eles. Bom, o que eu entendi é que existem aqui no Brasil foram identificados dois tipos de intelectuais. Um que é o científico e o outro que é o literato. O literato é aquele intelectual que trabalha na subjetividade, que não é ao seria, como a gente fala assim popularmente, as áreas humanas, né? Enfim, que envolve mais a questão de literatura, enfim, toda essa linguagem. E já o científico, ele é das áreas exatas. Aqui ele traz como exemplo os médicos, os engenheiros, militares. Já os literatos, ele traz os jornalistas, os advogados, os bacharéis, enfim. Tanto que quando a gente fala sobre os experts, nós temos muitos intelectuais que são expert, mas voltado para a área científica, que é, por exemplo, ele acaba citando durante a live nessa questão da medicina e nessa questão dos engenheiros, que são pessoas que ali dominam aquele conhecimento, mas ao mesmo tempo, voltando nesse discurso, ele tem essa função, essa responsabilidade e tal.
E aqui no Brasil a gente temos esses dois. Foi identificado esses dois, se bem que hoje é muito mais forte, pelo que eu entendi, é muito mais forte o intelectual científico do que o intelectual literato. Mas aí eu acho que eu estou pulando a 4, né? Vamos nessa. Em qual século o intelectual ganha visibilidade no Brasil? O que acontece com o intelectual ao longo do século XX? Bom, pelo que eu entendi, o intelectual ele ganhou mais força. Eu não vou lembrar exatamente, mas é no século XIX em diante. Eu só não lembro se é na metade ou no último quarto. Algum tempo exatamente assim. Ah, mas foi no século XIX. E no século XX, pelo que eu lembro, né, pelo que eu entendi, estava acontecendo um problema que necessitava-se a criação da ciência brasileira. A gente precisava produzir ciência, né? E existia já discussão sobre a importância do ensino primário e tal. Contudo, até hoje gaguejei aqui, né? Até hoje a criação mais forte, a produção, perdão. Até hoje a maior produção de ciência que nós temos, ela acontece na universidade. E neste momento, os intelectuais em geral, assim, de todos, tanto literato quanto científico, eles se juntam assim para essa criação das universidades e tal, tanto que se cria e a moto, tanto que se cria a AB, enfim. E então o que acontece com os intelectuais é que a partir do século XX eles acabam ganhando mais essa força de ser os científicos, né? Porque com a criação das universidades e tal, né? Passam-se a ter formação de médicos, engenheiros, enfim. E, e automaticamente tem a necessidade de que se tenha os intelectuais dessa área para. Enfim. Agora a pergunta 5, que professora, é uma pergunta coringa, né? Diante da exposição realizada na live de todo o conteúdo. Opa! Diante da exposição realizada na live de todo o conteúdo estudado até então na disciplina, como vocês, no caso eu, reflete de modo geral a ideia ou conceito do intelectual? Bom, o que eu entendo é que, falando sobre a disciplina que busca estudar o intelectual e o pensamento da sociedade brasileira, né? Estudar o intelectual, eu entendo que a gente para de analisar a obra, né? Por exemplo, quando a gente fala de, sei lá, de Karl Marx, nós temos o Manifesto Comunista, nós temos o Capital e tantas outras produções. A gente para um pouquinho de analisar quem foi, não, perdão, quem foi não, o que foi produzido por Karl Marx, mas acaba analisando ele como pessoa, sabe? Ou qualquer outro intelectual, né? Tipo, o que que fez ele chegar até esse ponto, a produzir isso, né? Porque como intelectual ele tem essa responsabilidade, né? E ele fala para vários, né? Tanto que nos artigos anteriores fala muito sobre essa questão do intelectual ele ter fácil acesso à imprensa, não justamente porque ele tem uma representatividade muito forte. Então, eu vejo que o intelectual, né, é alguém importante assim na sociedade, a gente pode dizer que é alguém importante e é alguém, querendo ou não, que essa importância ela traz uma certa. Nossa, agora me fugiu a palavra. Mas causa um certo impacto, né? Quando a gente vê, por exemplo, as obras de Karl Marx e o que essas obras geraram depois, ou quando a gente olha o caso Dreyfus, né? O que gerou depois, o posicionamento desses intelectuais, ou agora eu esqueci o nome dele, mas que é tão perseguido, oh meu Deus, mas é da educação, Paulo Freire. Nossa, agora o nome me fugiu, mas se não me engano é Paulo Freire. E quando ele é tão perseguido, ainda mais principalmente nesse atual governo, né? Mas enfim, quando a gente para olhar como ele se formou, né? Qual é o seu agir através do seu discurso, através da sua produção,
Em todo momento eu pelo menos fico analisando muito a questão da universidade, sabe? Tipo, dos professores. Eu tava lendo e vendo na live também, tipo, intelectual tal, intelectual científico, e imaginando, tipo assim, nossa, será que a minha professora tal, ela se encaixaria em tal padrão, em outro tal do padrão? Que até na live ele comenta muito sobre isso, de que a gente fica querendo tentar colocar nessas caixinhas, né? Tanto que teve alguém que fez uma pergunta se possivelmente teria outros tipos de intelectuais além desses dois, né, o literato e o científico. E o professor ele simplesmente responde sem sombra de dúvida que provavelmente existiriam dois, três, até quatro classificações. E, bom, eu acho que em resumo é isso. Então eu entendo a disciplina, eu vejo a disciplina como muito importante, porque a gente, pelo menos no curso de formação de professores, uh, querendo ou não, expert na área a gente vai estar, né? Agora, se seremos formados intelectuais ou não, porque eu lembro que teve um artigo, que agora eu não vou lembrar, mas foi um dos artigos de leituras, né, um dos fóruns, mas agora eu não lembro o nome, me desculpe. Mas fala que, por exemplo, nesse novo perfil de intelectual, que é o intelectual que reproduz o conhecimento, não só ele reproduz no sentido de ele continua o discurso, né, dos intelectuais passados, ele adapta para o atual momento. Se eu vou falar, por exemplo, de Marx ou sei lá do que Platão falava, enfim, ah, esse intelectual ele viveu uma data X, um período X, onde as realidades são totalmente diferentes de hoje. Mas mesmo assim, esses discursos, essas ideias, né, já que a gente fala de muitas ideias, essas ideias elas continuam até hoje. Contudo, elas vêm sofrendo alterações e adaptações para o momento atual, né? Se eu for falar, por exemplo, de direito trabalhista, a discussão, sei lá, no século XX, século XIX, enfim, imaginar, por exemplo, como imaginar a discussão de direito trabalhista, sei lá, na idade medieval. E hoje nós temos a discussão e cada vez a gente vai adicionando tópicos novos, né? A questão da desigualdade de gênero, questão sobre o racismo no mercado de trabalho, enfim, entre tantos outros tópicos que a gente ah, passa a ensinar. E pelo menos nós, né, como professores em formação, né, entendemos que, querendo ou não, a gente continuará trabalhando no mundo das ideias, né, em sala de aula, e que vamos, de certa maneira, estar repassando essa ideia, né, esse conhecimento, esse conceito, mas não passando, tipo, como... Eu não lembro se foi Paulo Freire que falou, mas nesse sentido de eu pegar e passar literalmente como fosse uma caixinha, tanto que fala sobre a questão de... Meu Deus, é que tá de noite e as ideias estão fugindo tudo. Mas fala sobre a questão de educação, transferência bancária. Se não me engano, era essa a metáfora, transferência bancária. Tipo, não, você passa, você ali pelo menos em sala de aula você tem essa responsabilidade ao passar essa ideia e através dessa ideia construir uma outra ideia, né? Ah, então, acredito que em resumo é isso, prof. Desculpa qualquer coisa se o vídeo ficou muito longo e obrigado.